Diz assim a palavra do Senhor. Depois que você ler, deixe sua Bíblia aberta, que eu vou voltar em alguns textos para você poder acompanhar. Diz assim, versículo 1. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, em que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João, o João Batista, não o João Apóstolo, João Batista. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém? Só até aí, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa noite e viemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Teu Santo Espírito. Então venha neste lugar, Pai, e ministra tanto na minha vida quanto na vida dos Teus filhos, para que essa palavra possa ser recebida e guardada em nossos corações e produza os resultados que estão no Teu coração para as nossas vidas. Na autoridade do Teu nome, que toda barreira, que toda resistência, que toda ação maligna caiam por terra e a Tua palavra seja pregada e compreendida com total liberdade na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, meu irmão? Esse texto nós vemos um pouco da história do apóstolo Paulo. Se você olhar aí, você vai ver que ele está na sua terceira viagem missionária, levando a palavra de Deus, assim como eu e você, que temos um propósito, temos um chamado, temos um objetivo da parte de Deus, temos uma vocação da parte de Deus para as nossas vidas. E Paulo, tendo essa convicção, tendo esse conhecimento, ele buscou sempre cumprir aquilo que Deus colocou na vida dele. Não é à toa que na última carta que ele escreveu, na 2 Timóteo, ele diz que ele combateu o bom combate, ele completou a carreira. Amém. Como que dizendo, o propósito que Deus colocou na minha vida, o chamado que eu tinha, eu busquei ao máximo completá-lo, eu cheguei até o fim dele, eu não deixei nada para trás. Que também nós possamos, ao chegar ao final da nossa carreira, olhar para trás também e dizer: completei a carreira, cheguei até o final e cumpri o meu propósito. Paulo, então, ele tinha esse chamado, ele tinha esse propósito, e aqui nós vemos ele dando continuidade a esse chamado que ele tinha, levando a palavra de Deus a lugares onde a palavra de Deus ele não havia chegado. E no versículo 1, ele nos diz que enquanto Apolo ficou em Corinto, Paulo foi avante, Paulo foi além, para levar a palavra de Deus a outros lugares. E ele foi, o texto diz que ele tendo passado pelas regiões mais altas. Esse trecho que nos mostra que Paulo ele pegou uma estrada que passava por cima dos montes. Paulo pegou uma estrada que passava no alto da montanha e depois descia, porque Éfeso era uma cidade litorânea, tinha praia. Então ele passou por essa estrada mais alta e desceu. Usando um exemplo nosso aqui, seria como se Paulo tivesse vindo do alto da Boa Vista e descesse aqui para a praia do Flamengo. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. E aqui eu queria já trazer algo para nós. Passar pelas regiões mais altas fala de nós buscarmos a Deus, fala de nós ouvirmos a voz de Deus. Amém. Fala de nós passarmos por um preparo de Deus para fazer a obra de Deus. Fala de nós buscarmos uma dedicação ao Senhor para poder ministrar a alguém. E aqui eu queria trazer algo para nós, porque Jesus ensinou. Ele ensinou assim para nós: o que recebestes de graça. Então os irmãos precisam ver a escola bíblica dominical. O que você recebeu de graça, você dá de graça. Amém? Amém.
Paulo também ensinou um princípio semelhante. 1 Coríntios, pastor João até pregou aqui recentemente, 1 Coríntios capítulo 11. O que eu recebi do Senhor foi o que também eu lhes entreguei, foi o que eu também lhes dei. O apóstolo Pedro também nos ensinou algo semelhante na porta lá do templo, Porta Formosa, Atos capítulo 3, um pouco antes de onde a gente leu. Ele viu lá o paralítico, ele olhou para o paralítico e disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Nós só podemos dar daquilo que nós temos. Nós só podemos dar aquilo que nós recebemos de Deus. Aleluia. Você tem alguma coisa para compartilhar com o seu irmão nessa noite? Você tem uma palavra para compartilhar? Você tem algo para dar ao seu irmão nessa noite? Você pode virar para alguém do seu lado e dizer: Deus te abençoe, Jesus vai te curar, você vai ser ricamente abençoado, vem um tempo de prosperidade sobre a sua vida. A gente só pode dar aquilo que a gente recebe, queridos. Paulo precisava ministrar a uma cidade, a cidade de Éfeso. Mas para ele ministrar, ele passou pelos lugares altos antes. Ele passou pela presença de Deus antes. Ele buscou a Deus antes. Ele tentou ouvir a Deus antes. Isso aqui traz um ensinamento muito grande para nós, queridos. Temos feito isso? Se eu não busco a Deus, o que eu tenho para oferecer ao outro? Se eu não receber de Deus, o que eu tenho para compartilhar? Se eu não receber de Deus, se eu não ouvir a Deus, o que eu tenho para oferecer? Nada. É importante, interessante que nós temos essa consciência de que nós não temos nada. Mas nem sempre temos a consciência de buscar antes de tentar oferecer. Me ajuda. A gente sabe que a gente não tem nada, mas a gente não busca. A gente sabe que a gente não tem nada, mas a gente não passa pelos lugares altos. A gente já quer pular os lugares altos, já quer chegar na praia em Éfeso e fazer uma grande campanha missionária e milagres acontecerem. Mas Deus está falando: não, não é assim que funciona. Passar pelos lugares altos, subir também é difícil, meu irmão. Você já tentou subir uma ladeira, você já tentou subir um monte. Deus está dizendo: passa pelos lugares altos. Tem a subida, é sacrificante, é difícil, mas é lá que o milagre se realiza. É lá que o depósito é cheio, é lá que o tanque e a bateria ela é recarregada. E nessa noite você veio também a um lugar especial, que é a casa de Deus, para você receber, meu irmão, para que você tenha algo a oferecer quando sair daquelas portas para fora. Então essa é uma noite de você receber aquilo que Deus tem para a sua vida, para que quando sair daqui você tenha o que oferecer para aqueles que estão lá fora. Diga amém, diga glória a Deus, diga: eu recebo, Senhor, o que o Senhor tem para mim. Amém, meu irmão? Amém. Paulo então ele sobe, passa pelas partes altas e desce ao litoral na cidade de Éfeso. Isso está no versículo 1 ainda. Paulo chega àquela cidade. Chega à cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso, ela era no litoral. Então Paulo teve que sair das partes altas, descer até o litoral. Eu queria trazer algo para nós hoje, porque hoje nós vivemos no meio de uma sociedade e a igreja tem sido levada a essa ideia, a esse pensamento. Nós queremos experimentar demais os êxtases de Deus. Nós queremos viver milagres de Deus. Nós queremos experimentar coisas extraordinárias de Deus. Nós queremos viver só nos montes e ver a glória de Deus, ver a nuvem de Deus. Mas não podemos nos esquecer, querido, que lá no litoral tem uma multidão de pessoas que não conhecem a Cristo. Lá no litoral tem uma multidão de pessoas sedentas de Jesus, que precisam ouvir a mensagem do Evangelho.
Nós precisamos ser uma igreja que saia dessas portas e possa levar a mensagem para aqueles que estão sedentos lá fora, porque essa também é a nossa missão. A nossa missão é entrar aqui, adorar a Deus com o nosso melhor, experimentar Deus, mas quando terminar o culto, a gente desce, meu irmão, a gente desce um pouco da glória e vai levar um pouco dessa glória lá para fora, vai levar um pouco dessa glória para aqueles que estão necessitados, vai levar um pouco dessa glória para aqueles que estão sedentos lá fora, precisando de uma simples palavra, e é você, sou eu, somos nós que precisamos levar essa palavra para aquela multidão que está lá fora. Então, meu irmão, nós precisamos ser uma igreja que saia dessas portas, que desça dos lugares altos e possa ir nos lugares mais baixos e alcançar todos aqueles que Jesus quiser alcançar através das nossas vidas. Amém. Paulo aqui nos dá um grande ensinamento, querido. Ele poderia ficar nos lugares altos, ele poderia ficar nas experiências com Deus, ele poderia ficar na experiência da glória de Deus. E não podemos nos esquecer que Paulo foi um dos homens que tiveram mais experiências. Segundo aos Coríntios, ele vai nos revelar que ele teve uma experiência que foi até o terceiro céu. Olha que êxtase, querido. Paulo soube ir até o terceiro céu e contemplar a glória de Deus e ouvir coisas que não eram nem, não tinham nem como ser expressadas no linguajar humano. Mas Paulo também soube descer a Éfeso, num lugar que era difícil, num lugar que havia idolatria, num lugar que havia um templo para a deusa Diana, era conhecido em toda a antiguidade, e ele foi lá, não, eu vou sair do terceiro céu e vou descer a Éfeso para levar uma palavra a alguém que precisa, eu vou sair do terceiro céu do contato com Deus e vou enfrentar toda a potestade de Éfeso ali de Diana, para poder levar o evangelho àqueles que necessitam. De igreja de Deus vivo, nós precisamos sim ter os êxtases, experimentar a glória, subir ao terceiro céu, que Deus dê essas experiências para todos nós, mas precisamos aprender a descer. Olha para a pessoa que está próxima a você, que convive contigo, que está lá embaixo, está lá indo para o inferno, e Deus está dizendo, vai deixar continuar descendo, ou você vai descer até onde ela está e vai puxar lá para cima. Deus espera que sejamos uma igreja, queridos, que se importa com aquele que está perdido. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Precisamos sair das regiões mais altas. A gente passa nas regiões mais altas para receber. Mas a gente não fica lá. A gente desce para compartilhar. A gente desce para compartilhar aquilo que recebemos. A gente desce para, de graça recebemos, de graça damos. Aleluia. O evangelho não é para ser restrito só a mim e a você, queridos. O evangelho é para ser compartilhado com todos. Jesus disse, ide por metade do mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi essa a mensagem que ele deu? Ide só para as pessoas que você gosta, prega para elas. Foi essa a mensagem que ele deu? Não, ele disse, ide para as pessoas que pensam igualzinho a você e prega só para essas. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então eu vou a todo lugar pregar a todo tipo de gente. Eu só ouvi 2 améns e um aleluia. Essa é a missão, é nossa, queridos. Paulo tinha convicção desse chamado e levou esse chamado às últimas consequências. E preste atenção, como eu falava antes, eu quero reforçar isso. A cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. Não sei se você lembra das 7 maravilhas do mundo antigo. Já ouviu falar disso, pelo menos? Quem já ouviu falar das 7 maravilhas do mundo antigo? Dentre essas 7 maravilhas estava o templo de Diana, que ficava em Éfeso. Era um lugar de idolatria. Era um lugar totalmente resistente ao evangelho. Não é à toa que quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele coloca lá a armadura de Deus, porque ele sabia que o negócio lá pegava. E nós vemos, se você continuar lendo depois, essa ida de Paulo àquele lugar trouxe um grande reboliço na cidade exatamente por causa da idolatria que havia lá. Eles começaram a dizer, não, esse Paulo que está vindo aí está trazendo costumes que não é lícito a nós, adoradores de Diana. Eu queria perguntar a você, será que nós estamos dispostos
a ir a essa sociedade que hoje também está contrária ao Evangelho, a ir a essa sociedade hoje que diz que a gente não pode pregar sobre isso, sobre aquilo, a ir a essa sociedade hoje que está resistente e rejeitando Deus em todas as formas. Será que nós, assim como o apóstolo Paulo, estamos com coragem para sair por aquelas portas e continuar pregando que Jesus Cristo é o Senhor, continuar pregando que a palavra dele é a verdade, é a única verdade? Será que nós ainda estamos dispostos a ir lá fora e pregar contra toda idolatria, contra toda imoralidade e dizer que servimos a um Deus santo? Eu acho que não estamos muito dispostos, não. É de novo. Eu acho que não estamos muito dispostos, não. Paulo poderia ter ficado em lugares mais confortáveis, querido. Para a gente ter uma noção aqui, é como se nós saíssemos daqui hoje e fôssemos pregar lá em Aparecida o Evangelho de Jesus Cristo. É um lugar de idolatria, é um lugar que, teoricamente, as pessoas não vão nos receber, mas é um lugar que precisa ouvir o Evangelho. Eu só ouvi um vambora aqui. Essa é a nossa missão, querido. Amém. Aleluia. Se nós não estivermos dispostos a enfrentar essa sociedade com o Evangelho, nós vamos sucumbir, queridos. Olha para o seu neto. Olhe para o seu filho que é criança. Se nós não estivermos dispostos a enfrentar essa sociedade, não vai ter igreja para o seu filho. Não vai ter igreja para o seu neto. Você acha que eu estou brincando? A região onde era, né, as cartas que Jesus enviou no Apocalipse, aquela região que era conhecida como Ásia Menor, é a região da Turquia. Hoje. A região da Turquia hoje, que na época era evangelizada, tinha aquelas igrejas, tinha tanta coisa, hoje é um país muçulmano. Tem igreja para os filhos das pessoas lá? Acabou. Hoje, se você for na Europa, em grandes partes da Europa, que foi um dos berços de avivamento, dos países mais evangelizados, hoje os templos estão lá, mas as pessoas não vão. Não tem mais crentes. O índice de crentes naqueles lugares, ao invés de aumentar, está diminuindo. Então, se nós não estivermos dispostos, queridos, a ir naquela sociedade e levar o Evangelho, não é só uma questão de cumprir o chamado de Deus, é uma questão de sobrevivência. Daqui a pouco a gente não vai poder mais ir. Daqui a pouco não vai ter mais igreja para as novas gerações. Aí eu te pergunto mais uma vez, estamos dispostos a enfrentar essa sociedade e esse mundo contrários a Deus para levar o Evangelho? Amém. Amém, Senhor. Diminuiu, ao invés de aumentar, diminuiu. É sério isso, que a gente precisa levar o Evangelho. A gente precisa levar essa bandeira. Ah, mas eles estão contra. Meus irmãos sempre foram contra, não é? Começou agora, não. Sempre foram. Sempre se opuseram ao Evangelho, sempre se opuseram a Cristo. O próprio apóstolo João, na sua carta, na primeira carta de João, lá no finalzinho, não o Evangelho, mas na primeira carta, ele fala que os espíritos de anticristo já estavam no mundo naquele tempo. Então já havia uma ação combatendo tudo aquilo que Cristo fazia, tudo aquilo que Cristo pregava. E isso só está continuando, queridos. Nós precisamos, queridos, levar a salvação para aquelas pessoas. Nós temos o remédio, querido, que aquelas pessoas não sabem que estão doentes, mas elas precisam do remédio que só Jesus tem e que nós podemos levar para elas. Então, no meio dessa sociedade, no meio desse tempo, precisamos ser crentes corajosos, cheios do Espírito Santo, subindo nos lugares altos, para sermos cheios de Deus, para podermos descer e enfrentar esse mundo que combate a Jesus e levando a sua palavra. É muito bonito a gente cantar que o Coliseu não parou a igreja, é muito bonito a gente cantar que Satanás não parou a igreja, mas nós precisamos então não parar, meu irmão. Aleluia.
E Deus não parou a igreja no passado, quer dizer, o diabo não parou a igreja no passado, e nós não podemos parar hoje no presente. É fácil falarmos que nossos irmãos enfrentaram os leões no Coliseu. É fácil falarmos que os nossos irmãos no passado e até hoje, em alguns países perseguidos, enfrentaram pelotões de fuzilamento. Mas está na nossa vez agora. Está na nossa vez de enfrentar o mundo. Está na nossa vez de padecer pelo Evangelho. Está na nossa vez de pregar no Evangelho no meio de uma sociedade cada vez mais contrária a Deus. Está na nossa vez agora. Aí eu te pergunto, o Coliseu vai parar a igreja hoje? Não. O Coliseu, os leões vão parar a igreja hoje? Não. Deixa eu melhorar então. Está muito genérico isso. O Coliseu vai parar você hoje? Não. Tem uns que nem falam, faz só assim, ó. Vou te dar mais uma chance. Os leões vão parar você hoje? Não. Não pode, querido. Amém? Amém. O texto do versículo 2, Paulo faz uma pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Preste atenção aqui, queridos. Paulo, ao descer a Éfeso, ele encontrou uma comunidade de 12 discípulos. E essa comunidade de 12 discípulos, ele faz uma pergunta essencial. Nós ouvimos aqui sobre bagagem, nós ouvimos aqui sobre carregar bagagem nesses dias, do domingo passado. E eu pergunto a você, como Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo? Como que dizendo, o que é o principal, queridos? Paulo não estava preocupado se eles estavam organizados. Paulo não estava preocupado qual era o cargo que cada um deles tinha. Paulo não estava preocupado quanto tempo eles tinham de crente, de igreja, de conhecer o Evangelho. Paulo não estava preocupado quanto eles tinham na conta no banco. Paulo não perguntou como é que está a saúde de vocês, se eles estavam bem, se eles estavam felizes. Qual era o principal para Paulo, queridos? Qual era o principal para Paulo? Qual foi a primeira pergunta que ele fez para aqueles homens? Vocês ainda sabem ler? Quem sabe ler ainda? Responda para mim qual foi a primeira pergunta que Paulo fez. Está escrito no texto. Leia para mim, por favor. Quando creram. A primeira pergunta, o essencial para Paulo era: vocês receberam, vocês têm o Espírito Santo está na vida de vocês conhecem o Espírito Santo. Aqueles homens com uma resposta surpreendente disseram: a gente nem sabe que tinha. E hoje, querido, o grande segredo para nós, que não é segredo, é: será que nós ainda temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? A pergunta de Deus para mim e para você é: eu não quero saber quanto é que está na sua conta bancária, eu não quero saber como é que está a sua saúde hoje, eu não quero saber como é que está o seu problema familiar, não quero saber se você está bem, se você está mal. A pergunta de Deus é: você ainda tem o Espírito Santo na sua vida? Você está cheio do Espírito Santo nessa noite? É Ele quem guia a sua vida, é Ele quem te ensina, é Ele que te mostra o caminho, é Ele que cumpre a vontade dEle na sua vida. É isso que é fundamental, querido. Porque disso depende todas as outras coisas. Não podemos nos esquecer que o Espírito Santo, ele é o penhor. Você lembra da época do penhor? Hoje em dia todo mundo consegue dinheiro mais fácil no banco, empréstimos. Mas antigamente não era bem assim. Antigamente não tinha tanto empréstimo. Você ia no banco, pedia um dinheiro e você tinha que deixar alguma coisa lá semelhante ao valor que você está pedindo. Deixava uma joia, deixava um ouro, deixava um relógio de valor, alguma coisa assim, para garantir que você ia voltar para devolver o dinheiro. O Espírito Santo, ele é o penhor. Ele é a garantia da promessa de Deus, ele é a garantia da salvação de Deus, ele é a garantia das bênçãos de Deus em nós. Então, querido, a primeira coisa que Paulo perguntou para aqueles homens era: vocês têm o Espírito?
Vocês receberam o Espírito? E trazendo isso para nós, que somos a igreja do Senhor, a maioria aqui já é evangélico. Você tem o Espírito Santo? Tem. Mas você tem convicção disso? Você tem conhecimento disso? Você vive isso na sua prática de vida? Ou a gente vive como se ele não estivesse conosco? Às vezes a gente vive como se ele não existisse. Às vezes a gente vive como se ele não estivesse conosco, não estivesse em nós. E Paulo está dizendo aqui, para vencer, para ser uma bênção, para conseguir vencer esse mundo, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus, querido. Nós precisamos ser cheios desse Espírito. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo dirija as nossas vidas. Ele não é simplesmente um acessório, não, queridos. Ele é o Senhor, é Ele quem dirige, é Ele quem manda nas nossas vidas. Ele precisa ter essa primazia nas nossas vidas. E não simplesmente passear conosco, não. Ele é o Senhor. Então Paulo, com essa preocupação, a primeira coisa que ele vê com aqueles homens é: vocês têm o Espírito? A primeira preocupação de Deus nessa noite para nós é: você tem o Espírito? Amém. Você está cheio do Espírito Santo? Amém? Amém? E eu acho interessante que a preocupação de Paulo até então não era de abrir uma igreja e encher de pessoas. A preocupação de Paulo era que aquelas pessoas que ali estivessem fossem cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos muito preocupados em encher os templos de pessoas. Deus está preocupado será que as pessoas estão cheias do meu Espírito? Porque nós podemos, como o pastor Pablo falou aqui, nós podemos estar juntos no mesmo lugar. Mas isso pode ser simplesmente uma comoção, isso pode ser simplesmente uma questão de interesse. Mas, se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos mudar o mundo, queridos. Amém. Se nós formos cheios do Espírito Santo, nossa família muda. Amém. Se nós formos cheios do Espírito Santo, a nossa sociedade muda. Então, nessa noite, muito mais do que encher este lugar, Deus está preocupado. Eu quero encher você. Amém. Eu quero encher o Rafael. Amém. Eu quero encher a todos que estão aqui da presença do meu Espírito, para que eles possam enfrentar tudo que precisarem enfrentar. E vencer para a glória do nome do Senhor. Versículo 5, deixa eu caminhar. Versículo 5, ele diz que aqueles homens, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E aqui, que ele está implícito algo importantíssimo, que é a fé. Fé não é simplesmente a gente ter conhecimento de algo, mas fé é você confiar de que aquilo é verdade na sua vida. Então aqueles homens, eles creram na mensagem do Evangelho, eles creram que Jesus era quem João Batista estava dizendo que era. E por isso creram no poder do Espírito Santo na vida deles. Amém. E aqui eu quero perguntar a você, já que você disse que você tem o Espírito Santo, diga amém. Amém. Já que você disse que você está cheio do Espírito Santo, diga aleluia. Aleluia. Ah, você crê nisso? Amém. Você crê que essa presença de Deus, o Espírito Santo, ele é tanto Deus quanto Jesus e quanto o Pai? Você crê que essa presença de Deus, ela se manifesta na sua vida, ela transforma a sua vida, ele fala com você, ele te direciona, ele te aponta, ele te abençoa? A gente precisa ter essa fé, queridos. Você que está aqui, que não é batizado com o Espírito Santo, você crê que Deus pode batizar você com o Espírito Santo? Você tem essa fé, essa confiança, essa convicção de que é da vontade de Deus te batizar com o Espírito Santo? Amém, meu irmão? Aqueles homens creram. E por isso o texto diz que o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Essa é a minha oração nessa noite. Que o Espírito Santo venha neste lugar e encha todos nós da presença dele. Essa é a minha oração, que o Espírito Santo venha neste lugar e trabalhe nas nossas vidas, nos dando, acrescentando sobre nós aquilo que é o principal, queridos. E recebendo do Espírito
as outras coisas serão consequência da bênção de Deus e da vitória de Deus sobre nós. Amém? Para eu terminar, esse trecho ele nos mostra algo importantíssimo também. Paulo foi um homem que valorizou a vida daqueles homens. Se eu não li, mas se você ler um pouquinho antes, o Apolo, que a gente leu o nome dele, um pouco antes do trecho que a gente leu, o Apolo ele estava na mesma condição desses homens. Ele conhecia só até o batismo de João. Veio Priscila e Áquila, que eram discípulos de Paulo, e o levaram para Corinto, e ali foram ensinando ele os princípios do Evangelho. Mas aqueles homens ficaram ali. Deus, por amor àqueles 12 homens, qual era o nome deles? Apolo era um grande pregador, era eloquente, mas e aqueles 12, quem eram? Quem sabe quem eram eles? Mas eles eram homens de Deus. Eles eram pessoas importantes para o Senhor. Talvez não teve tempo de registrar o nome deles na Bíblia, mas o nome deles está registrado lá no céu. E eu queria trazer essa palavra também para você, meu irmão. Talvez você pense que Deus só se importa com os Apolos, que Deus só se importa com os Paulos, com os Pedros e com os Joãos. Mas eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você. Você pode ser um sem nome no reino de Deus para as pessoas, mas para Deus você é importante. Deus ama você, Deus conhece as suas fragilidades, Deus conhece as suas fraquezas. E Deus enviou alguém, querido, para Apolo, que era algo importante, um homem importante na época. Deus enviou Priscila e Áquila, mas para aqueles homens que eram sem nome, Deus enviou o maior apóstolo para os gentios, que foi o apóstolo Paulo, para mostrar para eles o quanto eles eram importantes. E nessa noite eu estou dizendo para você, meu filho, minha filha, você é importante também. Eu vejo as suas fragilidades, eu vejo os seus medos, eu vejo que você tem sinceridade de coração em me servir, e por isso eu estou enviando a minha presença, eu estou enviando o meu Espírito, eu estou enviando a minha bênção, eu estou enviando unção, eu estou batizando com o Espírito Santo, eu estou te capacitando e mostrando para você o quanto você é amado, eu estou mostrando para você o quanto você é importante. Eu conheço você, eu me lembro de você. Você pode dizer para essa pessoa que está ao seu lado, você é importante para Jesus. Mas diga para ela, é importante para mim também. Amém? Você é importante para Jesus, mas é importante para mim também. Paulo, que ele não desprezou iniciar um ministério com 12 pessoas. Mas se você continuar lendo, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas ele começou com aqueles 12, evangelizou, eles foram cheios do Espírito. Dali ele foi pregar nas sinagogas. E começou a pregar nas sinagogas para judeus e gentios. Das sinagogas ele saiu e foi para a escola de Tirano. E começou a pregar ali. E o texto diz que ele ficou 2 anos em Éfeso pregando o Evangelho. Ao ponto de no versículo 10, se você quiser ler aí, deixou aberto. Paulo fez isso na escola de Tirano. Paulo fez isso por 2 anos. De modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O ministério começou com 12 pessoas, querido. Chegou ao ponto de alcançar toda a província daquela região. Às vezes a gente começa com pequenas coisas, e as pequenas coisas vão abrindo portas para nós chegarmos às grandes. Aleluia. Às vezes a gente quer começar na escada já no penúltimo degrau para subir só mais um, né? Mas Deus fala, não, começa do primeiro, meu filho. Vai para o segundo, vai para o terceiro, depois você chega lá em cima. Mas quando você chegar lá em cima, tu vai chegar preparado. Quando você chegar lá em cima, você vai chegar fortalecido para enfrentar tudo aquilo que precisar enfrentar e fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Amém, Jesus. E aí, queridos, para eu concluir, Paulo pregou para toda aquela província. Mas olha o que diz o versículo 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal,
diante dos quais enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Oh, aleluia! Um Deus de sinais, um Deus de prodígios, um Deus de maravilhas é o Deus que nós servimos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, os milagres acontecem. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Meu irmão, vamos buscar a Deus, vamos buscar sermos cheios de Deus, vamos pregar a palavra do Senhor com ousadia e coragem no meio dessa sociedade, porque milagres extraordinários estão vindo. Não é à toa que vamos estudar uma revista sobre os milagres de Jesus. Milagres extraordinários estão vindo. Deus vai nos usar para a glória do nome dele. Deus vai fazer coisas que os homens ainda não viram. Deus vai fazer coisas que essa sociedade ainda não espera, usando a mim, usando a você, para que o nome dele seja glorificado. Você pode erguer as suas mãos e exaltar a Deus nessa noite. Você pode erguer as suas mãos e glorificar a Deus nessa noite. Você pode erguer as suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui para ser um instrumento de bênção. Eis-me aqui para ser um instrumento para o Senhor fazer maravilhas através das minhas mãos nesse tempo. Eis-me aqui, Senhor amado, para ser cheio do Espírito. Diga amém, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Se coloque de pé, meu irmão. Aleluia. Quero orar por você. Quero orar por mim. Quero orar por nós. Todos nós estamos inseridos nessa palavra, querido. Se não for o Espírito, a gente não consegue ir lá fora nessa sociedade do jeito que está e prevalecer. Eu gosto sempre de dizer, queridos, que não são os nossos argumentos, por melhor que sejam, que vai convencer alguém lá fora que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode usar os melhores argumentos, você pode até convencer alguém intelectualmente, mas só Jesus pode transformar o coração. Só Jesus pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode ir até o mais profundo do coração da pessoa. Então o que nós precisamos, querido, não estou dizendo que eu sou contra o estudo. Essa palavra foi uma palavra que eu estudei para trazer para você. Faço parte da equipe da escola bíblica dominical da igreja, então não sou contra o estudo. Mas o estudo é só um instrumento. Se nós não tivermos o Espírito para dar vida àquilo que nós estamos falando, vai ser só intelecto. Então nessa noite, feche seus olhos, pega as suas mãos. Pai, nós estamos aqui nessa noite. Nós sabemos, Pai, que temos o Espírito Santo, porque a Tua palavra nos diz que todos aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus têm a presença de Deus, têm o Espírito Santo. Glória a Deus. Então nessa noite, não está em questão ter ou não o Espírito Santo, mas nessa noite está em questão: será que eu sou cheio do Espírito Santo? Nessa noite está em questão: será que cheio do Espírito Santo é Ele que está dirigindo a minha vida? Eu estou vivendo no poder do Espírito? Ou eu estou tentando vencer o mundo, vencer as situações com a força do meu braço? O Espírito Santo não está aí como um adereço na tua vida não, meu irmão. O Espírito Santo foi dado a nós com um objetivo, com uma função. Nos dá poder. Poder para testemunhar de Jesus nessa terra. Poder para vencer o mundo. Poder para vencer o diabo, vencer o império das trevas. Poder para viver de forma agradável ao Senhor. O Espírito Santo veio para nós para isso também, para que a gente consiga agradar a Deus nessa terra, para que a gente consiga, com o Espírito que é santo, viver em santidade nessa terra. Então nessa hora, levante sua mão e diga: Pai, enche-me do Teu Espírito. Assim como aquela igreja do Atos capítulo 4, quando foram perseguidos, eles se reuniram e falaram: Senhor, enche-nos do Teu Espírito, dá-nos ousadia para continuar pregando que Jesus Cristo é o Senhor, para continuar anunciando o Evangelho da salvação. E enquanto nós fazemos isso, pregamos, anunciamos, que o Senhor estenda as Tuas mãos e
faça as tuas maravilhas através de nós, que o Senhor estenda as tuas mãos e faça maravilhas em nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, que nessa noite toda incredulidade caia por terra, toda dúvida caia por terra, todo medo, Pai querido, caia por terra, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. E que venha sobre nós o Teu Espírito, nos dando coragem, Senhor amado, nos dando ousadia, Pai, para que nós possamos enfrentar os nossos desafios, não como se estivéssemos sozinhos, mas com a certeza de que o Deus Todo-Poderoso está conosco, que nós possamos enfrentar as nossas lutas, não confiando só na força do nosso braço, Pai, com a nossa inteligência, não. O Espírito Santo está na tua vida para isso também, meu irmão, para te fortalecer, para jogar por terra as barreiras, para te fazer saltar muralhas. Ele é contigo, meu irmão, Ele é contigo, minha irmã. Que nós possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua graça, que possamos ter experiências, ó Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, Pai, coloca esse desejo no coração, coloca esse desejo no coração, Pai, e batiza. Ah, mas eu não sou isso, meu irmão. É a vontade de Deus te batizar com o Espírito Santo. É a vontade de Deus te batizar e te renovar. É a vontade de Deus te revestir com poder. É a vontade de Deus. Ah, mas ainda não larguei isso, meu irmão. Esses homens aqui talvez tivessem diversas coisas que não tinham largado, mas o batismo do Espírito Santo veio. E Ele vai te fortalecer para largar essas coisas que você está aí achando que é impedimento. E você está dizendo que isso aí é maior do que Deus na sua vida. Não. Deus pode te batizar com o Espírito Santo, meu irmão. Creia. Confie nessa palavra. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Ah, mas eu já estou tanto tempo na igreja. Passou meu tempo. Não passou não, meu irmão. Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Deus quer te encher com o Espírito Santo. Oh, aleluia. Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. Liberado, liberado, liberado sobre a sua vida. A unção de Deus está fluindo neste lugar. Deus está enchendo vidas. Deus está renovando vidas. Você que não fala em línguas há tanto tempo, é noite de você voltar a falar, é noite desse dom ser desenterrado, é noite de voltar a profetizar, é noite de voltar a ter discernimento, é noite de voltar a produzir o fruto do Espírito. Oh, aleluia. Você que estava agindo na força do seu braço, Deus está dizendo, é noite de voltar a depender do Espírito. É noite de voltar a depender da voz de Deus na sua vida. Você dependia de Deus. Você dependia da voz de Deus. Mas alguma coisa aconteceu e você parou de ouvir essa voz. E você achou, Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. E você passou a agir na força do seu braço. E Deus está dizendo, é noite de voltar a depender. É noite de voltar a esperar até que eu fale. Se eu não falei, porque ainda não é o tempo de agir, porque você está se precipitando. É noite de buscar a face de Deus. Porque tem uma multidão em Éfeso. Para que você seja instrumento de bênção na vida delas. Mas para isso, você está cheio do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Essa é a pergunta de Deus para nós nessa noite. Assim nós oramos, Pai, crendo que o Senhor tem tratado conosco nessa noite, crendo que o Senhor está nos abençoando. A Tua palavra nos diz que a unção do Senhor despedaça todo jugo. Todo jugo que não é Teu, Pai. Todo jugo das trevas, que pela unção do Teu Espírito está sendo derramada nessa noite. Está sendo despedaçado, Pai. Em nome de Jesus. Aonde havia ação maligna está sendo quebrada agora pela unção de Deus, pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós estamos cheios, Pai. Quem está cheio não tem brecha, Pai. Quem está cheio não tem lugar para o diabo, Pai.
O Senhor Jesus, quando estava indo de caminho para a cruz, ali no Getsemane, ele diz: aí vem o príncipe das trevas e ele nada tem em mim. Pai, nós também declaramos nessa noite: Pai, o diabo pode estar lá fora, mas nós estamos cheios do Teu Espírito. Ele nada tem em nós não temos parte com Ele, não temos nada com Ele, porque a nossa aliança é com Jesus, a nossa aliança é com o nosso Deus, através do sangue de Jesus derramado na cruz. Enche, Pai, a nossa igreja, não somente nós aqui, mas toda a igreja, desde o pastor Roberto até o último membro. Enche-nos do Teu Espírito, que sejamos uma igreja cheia do Teu Espírito, que sejamos uma igreja que depende do Teu Espírito, Pai, e que vê a Tua palavra surtindo efeito lá fora, e sinais e prodígios e maravilhas acontecendo. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos leve debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção, para o nosso lar, para o nosso destino. Cuida de nós, Pai. E que esse enchimento do Espírito não fique restrito a este lugar. Que possamos buscá-lo dia a dia. Que possamos buscar ser cheios dia a dia. E viver experiências com o Senhor dia a dia nas nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.